que você acha que o mundo em si ele é tão carente de prova? Tipo aquela coisa, precisa ver pra crer. Esse ditado que dói, né? Quando a pessoa... E tem muita gente que é convicto, não precisa ver pra crer. Precisa ver pra crer, precisa ver pra crer. Por que você acha que o mundo assim é tão carente? E como é que foi pra você essa experiência de ver pra crer? Porque é uma coisa... Você concorda que o ver pra crer é meio que antagônico à fé? Porque fé é meio que quando você tem 100% de certeza em algo com zero de garantia. Você não precisa ver, exatamente. Você tá no escuro e tá caminhando que você sabe que vai chegar. Né? Então né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Eu tô esperando, não consigo ver, mas tenho certeza que vai chegar. Isso é fé. Então, assim, as pessoas estão sempre querendo ver para crer e muitas veem e continuam duvidando. É verdade. Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Por exemplo, antigamente na Bíblia, você podia casar várias vezes. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, por causa da prostituição, que cada um tenha uma só mulher. Por quê? Porque Davi tinha 700 que podia e foi em cima da mulher que não era dele. Porque, na verdade, se não tiver regra, o ser humano não respeita. É verdade. Tem que ter. Tira a regra. Esses dias eu fui num banheiro público, aí estava em frente ao mictório, estava assim, favor urinar no mictório. Falei, mano, vocês estão brincando. Tem que escrever isso? Mas se o cara escreveu, foi por quê? Porque alguém estava fazendo fora. Justo. Então você tem que criar regra quando tem alguém quebrando o protocolo. E a Bíblia, ela não é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios. E quando você quebra princípios, os homens criam regras. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante que quanto mais você se apega à Bíblia, mais você vai cumprindo princípios, mais você vai tendo resultado por causa dos princípios e debaixo de menos regras você vive. Então, eu tenho me aproximado de Deus assim de uma forma espiritual, mas não religiosa. Ou seja, eu não quero ver... Deus teve que provar muita coisa para mim, que eu sou um homem incrédulo como qualquer um. Tá. Eu lembro de um programa que eu vi, eu não lembro qual foi o ano do acidente daquele Flávio Silvino, que era um ator da Globo, filho do Paulo Silvino. Sim, Ele fazia Vamp, lembra? Lembro. Muitos anos atrás. Até que ele voltou a fazer novela, mas estava com sequelas. Exatamente. E aí eu lembro da entrevista do Paulo, eu era moleque, não lembro quantos anos, mas devia ter 12, sei lá, 13 anos. Eu lembro da entrevista do Paulo Silvino no Faz Fantástico. uns 50 isso. 50 anos. Você tem 2, então faz uns 57 anos. Não, aí o Paulo Silvino olha para a câmera no Fantástico e fala assim, ó. E quando eu vi meu filho deitado, o médico falou que provavelmente ele não ia voltar à vida. Então eu peguei a mão do meu filho e falei, Deus, se você existe, o meu filho não vai morrer. E aí passou 2 dias, o filho dele, eu não sei quantos dias, não lembro agora exatamente, mas o filho dele abriu o olho e falou com ele. E aí ele olhou para a câmera e falou, e a partir desse dia, Deus nunca mais precisa me provar nada. Eu era um garoto, ele não é nenhum religioso, Paulo Silvino, né? E eu falei, caramba, tem pessoas que nem são da igreja como eu sou, e Deus já não precisa provar nada, e eu fico pedindo um monte de prova a Deus. Então, isso foi uma coisa que me ensinou. Entendeu? Eu lembro que eu passei a minha vida toda sem pedir nenhum tipo de prova a Deus. Será que Deus existe? Até eu quebrar. Quando eu quebrei, eu criei essa revoltinha no coração. E Deus me provou que existia. Deus me provou em várias coisas, assim. Coisas que só Ele podia fazer mesmo. Então hoje eu já não preciso mais de uma prova. E eu acho que entre aspas, a cada 12 pessoas, uma precisa de prova. Não são muitas. Muitas acreditam... Ao 12. Mas onde é que está essa base? Nos discípulos. Dos 12 discípulos de Jesus, só Tomé pediu prova. Jesus, quando apareceu depois de ressurreto, só Tomé falou assim, não acredito que é você. Só se eu ver a marca das tuas mãos, só se eu ver o rasgo que está aqui do seu lado e a marca dos pés. Aí Jesus tem que mostrar para ele. Ou seja... Por que as pessoas já chamam outro de Tomé? Precisam ir para crer, né? É isso aí. Né? Por causa do discípulo Tomé, do apóstolo Tomé, que pediu para ver, porque não estava acreditando que era Jesus. Jesus estava na frente dele e falou, não é possível. Não, mostra a mão aí então. E mostra também que Jesus não se ofendeu com isso, não se vingou. Você está duvidando de mim? Que nem a gente faria. Uhum. Jesus, tá bom. Vou dar mais uma chance para você. Porque Deus é misericordioso até o final. Eu até os meus 17 anos, nossa, com muita força, eu sempre usei minha fé como oficina dos meus próprios desejos, cara. Era só pedir, Brunet. Uhum. Eu só pedia. Pra mim, a fé era uma oficina de criar os meus desejos. E eu vejo que isso é um grande ponto de gargalo. Eu não consigo afirmar com exatidão, mas eu vejo que são 2 pontos, assim. Que a fé, que eu vejo que é um ponto de
que muita gente se encontra, assim, parece que é um afunilamento, sabe, curva de rio. As pessoas que usam a fé como oficina dos seus próprios desejos. Por exemplo, aquela pessoa que às vezes reza todo dia à noite é pra pedir. Eu espero que amanhã eu consiga isso. E é oficina de desejo ali. Vamos lá. Coloca ali. E aquelas pessoas que resgatam a fé no momento de muito desafio. São duas pontas. Por que você acha que... Eu não sei, é uma percepção particular minha, tá? Que são curvas onde muita gente se encontra. Muita gente se encontra e fala assim, puta, é verdade, eu peço pra cacete, cara. Só peço. E a tua visão disso? Quanto... É legal, não é legal, pedir demais, não pedir, qual que é o... Às vezes, sabe, qual que é o ponto limite de... Eu acho que a sua relação com Deus é baseada nas experiências que você teve. Tá. Então, quem não teve nenhuma experiência com Deus ainda, vai pedir coisa até sem noção. O próprio livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Uau. Então, nossa, repete, cara, achei incrível. Tiago, capítulo 4, Tá. diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Então, o cara chega para Deus e fala assim: Deus, eu tô querendo muito uma Ferrari, sabe? Eu tô querendo me levantar nessa vida. Eu falo, cara, por que eu vou dar uma Ferrari para esse cara? Não tem sentido, sabe? E tem gente pedindo aquilo que quer para Deus, que é como se fosse pedir uma Ferrari. Não tem sentido para Deus. Eu falo, não tem sentido eu te dar isso. E tem gente que tá pedindo algo pelo outro, às vezes. É pedir e é legal isso, né? Tem gente que acha que Deus é seu servo, que Deus vai atender tudo. E, na verdade, Deus dá conforme a sua vontade. Então, antes de você se tornar um perito em pedir, entenda qual é a vontade de Deus. Que é muito mais fácil você encaixar o teu pedido com aquilo que Ele quer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma oração, uma pregação minha no YouTube chamada Oração Inteligente. Tem quase 3 milhões de views no YouTube, só essa pregação. Tá. E eu explico o seguinte: por que a oração inteligente? Porque tinha uma mulher em Israel chamada Ana, que era, quando não pode ter filho, fugiu, estéril. Era estéril. Tá. E o sonho dela era ter um filho, e ela não conseguia ter filhos. E naquela época podia ter mais de uma esposa. O marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e ficava caçoando dela. Então, todo ano ela subia no lugar onde era feita a adoração, que na época não tinha Jerusalém, e ela estava em formação, esse processo de Jerusalém e tal, e ela sacrificava ao Senhor e pedia um filho. E a Bíblia diz que Deus, vendo que ela estava sendo caçoada por outra, Deus intervém a favor dela. Porque a Bíblia diz assim que quando o teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode ver isso e ter misericórdia do inimigo. Então, assim... Cara, a Bíblia é muito perfeita. O negócio foi escrito 1000 anos antes, encaixa com o que está acontecendo aqui. É um negócio assim, cara, é muito perfeito. Meio aquela coisa que um cara caiu, nunca torça contra alguém, né? Exatamente. Não, segue tua vida, deixa a justiça de Deus cuidar. Da mesma forma, não procura a justiça própria. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, é Ele que resolve. E eu creio nisso e estou de pé até hoje, 40 anos de idade, estou seguindo. Tá. Então, ela pede e Deus apressa o pedido dela primeiro porque ela estava debaixo de perseguição. Toda vez que você está debaixo de uma perseguição, de uma calúnia, de alguém querendo competir com você, sendo injusto com você, Deus sempre fica do lado do mais fraco. Deus sempre fica do lado do órfão e da viúva. Está na Bíblia, está escrito, não é o que eu acho, não. Então, nunca oprima o mais fraco, que geralmente Deus toma um partido do mais fraco. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que ela começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus e Deus nunca dá. Mas tem uma época que o povo de Israel começa a pedir um profeta. Nós precisamos de um profeta, nós precisamos de um profeta. Ele fala, caramba, eu preciso fazer nascer um profeta. Deixa eu ver quem está na fila dos pedidos de filho. Então ela queria um filho, Deus queria um profeta. E aí em um dos anos ela faz uma oração. Ela fala assim, ela alinhou a oração dela. Se tu me deres um filho, eu te devolvo o mesmo filho como um profeta. Ele falou, fechado, pronto. Deus dá o filho para ela no mesmo ano. Tira a vergonha dela, porque aí acaba aquela perseguição, a outra para de caçoar, não sei o que, papá. E ela pega Samuel, nasce o famoso profeta Samuel, daí vem o famoso profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi a rei, pai de Salomão. E ela devolve ele no templo e fala assim, ó, tá aqui meu filho. Quando ele desmamou, ela levou no templo e falou, tá aqui, eu devolvo. Aí a Bíblia diz, e Ana volta para casa e tem muitos outros filhos e filhas. Então, é uma história assim que mexe muito com a minha fé,
Porque é você alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Aí as coisas acontecem. Se eu pedir coisa que não tem nada a ver, Deus fala, tá doido. É a mesma coisa, eu tenho 4 filhos. Meu filho José chega, pai, você me ama? Claro, filho, te amo. Me dá uma Lamborghini? Não tem sentido nenhum esse pedido. Não tem sentido, você não tem idade, você não tem carteira. A gente não tem dinheiro pra isso. Eu vou pedir pro tio Caio, quem sabe ele transfere. Tio Caio faz um pix pra gente. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, né? É o quanto a gente julga as coisas. Ah, tá dando errado, tá dando errado. Mas tá dando errado porque dentro do seu julgamento você acha que tá dando errado. Uhum. É só o modo de ver, é só a interpretação. É o seu modo de ver. E lá na frente, em algum momento, isso vai fazer sentido do porquê que tá dando errado, mas na verdade tá dando certo. Isso tem a ver com uma frase que eu coloquei num dos meus últimos livros. Agora eu coloquei o seguinte: o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então para você é um problema. Espetacular. Exato. Entendeu? Você tá vendo como um problema. Deus que tá lá de cima já viu a linha do tempo toda, É o viu a processo. timeline, já viu. Ele falou: isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema. E não Cara, é um treinamento. muito bom viver assim, com essa linha. Não facilita o encarar de cada coisa? Não, facilita muito.